Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, antes da nossa reflexão da liturgia de hoje, nós estamos trabalhando com a pintura da nossa igreja paroquial, começando lá ao fundo do coral, e vindo depois aos poucos aí ornamentando aí a nossa igreja. Acompanhando esse trabalho da pintura, vai ser colocado, já está sendo confeccionado, uma barra de pedras que vai percorrer em toda essa lateral, nas paredes aí do corpo da igreja. E a gente ganhou essas pedras, graças a Deus, o benfeitor doou as pedras que serão colocadas, mas a nossa campanha que nós estamos organizando, iniciando, é para a manufatura dessas pedras. Assim como eu gosto de a gente olhar aqui o corredor da igreja, tem essas pedras encaixadas, esses desenhos encaixados uns nos outros, esse trabalho que está sendo feito, nessas pedras que vão ornar aí todo o corpo da nossa igreja. E já começou a ser feito o trabalho, a gente precisa pagar isso aí até o final do ano. O trabalho da pintura, o dízimo dos fiéis está mantendo nessa parte inicial aí da pintura da igreja, e a gente está organizando essa campanha para a gente conseguir 100 famílias com essa quantia de R$1.000, pode dividir aí durante os meses até o final do ano para a gente conseguir, se Deus quiser, até meado de agosto, setembro, as pedras já estarão prontas aí para serem colocadas. Então fica aí o convite para a gente poder participar, juntar aí as famílias, quem não puder, vou disponibilizar o convite sim, em todos os grupos de WhatsApp aí da paróquia. Quem quiser depois passar no término da Santa Missa, passar ali à porta da igreja, os jovens estão ali, tem um cartaz, tem um convite, a gente deixar o nome, fazer essa inscrição nessa campanha. Se a gente não puder com essa quantia, a família, com a quantia também, ou seja, menor aquilo que a gente puder, mas a gente precisa esse objetivo para cumprir essa nossa meta. Aí vai ser uma barra de pedra de 1,80 m, não só para ornar a igreja, e também a pintura vai ser ali para cima, fica algo definitivo. Se não trouxer a pintura até a parte de baixo, até mãos, pés, que encosta naturalmente, vão se estragar com o tempo. Então, fica algo definitivo, vai ser colocado, e fica o convite aí para a gente poder participar no término da Santa Missa, só passar ali à porta da igreja, fazer a sua inscrição pela sua família, reúna lá as pessoas da casa da família, de maneira que a gente possa participar dessa campanha do revestimento aí das pedras no interior aí da nossa igreja. A liturgia desse domingo, de modo especial, voltando o nosso olhar para o Santo Evangelho, tem um momento muito especial desse olhar de nosso Senhor, que se compadece da humanidade. Numa das vezes que Jesus multiplicou os pães, como o Evangelho de hoje, São Marcos nos mostra, Jesus multiplicou os 7 pães e alguns peixinhos que trouxeram para em torno de 4.000 pessoas. O povo já estava seguindo nosso Senhor, sem se preocupar em levar reservas de alimento, e foram ouvindo, Jesus ia de uma cidade a outra, e foram acompanhando nosso Senhor. Mas Jesus ia para mais distante, e precisava se despedir do povo. Voltou-se para os apóstolos, olhou para aquela multidão, e disse: tenho compaixão desse povo. Se eu os mandarem embora assim para casa desse jeito, vão desfalecer pelo caminho. E trouxeram lá, os apóstolos trouxeram para Jesus, encontraram lá alguém com 7 pães e alguns peixinhos. E disseram para Nosso Senhor: mas onde a gente vai encontrar aqui, nesse local deserto, algo para saciar a fome dessa multidão? E Jesus pegou daqueles pães, daqueles peixinhos, multiplicou e mandou que distribuísse para toda aquela multidão. Tenho compaixão desse povo. O quanto é importante nós olharmos para o coração de nosso Senhor, um coração cheio de bondade, um coração cheio de misericórdia, que quer sobretudo a salvação de nossas almas, que quer sempre o melhor, o bem para nós. Deus nosso Senhor suscitou e suscita os cristãos para serem os seus representantes, para olharem para as necessidades materiais do próximo. O sustento da graça
é da parte de Jesus. O sustento da graça por meio da igreja, por meio dos sacramentos. Mas Jesus suscita, com a sua graça, os corações humanos, para termos esse olhar um para o outro, olharmos a necessidade e agirmos com caridade. Mostrarmos ao mundo a bondade, a compaixão, a misericórdia do Senhor. É sempre importante e bom nós olharmos os exemplos dos santos. Nós estamos celebrando agora nesses dias 3 grandes santos, chamado Trio da Caridade. No dia 18, na nossa liturgia, foi celebrado o grande São Camilo de Leles, agora nessa semana, 18 de julho, patrono dos doentes, e que foi inspirado por Deus, fundou uma congregação religiosa dos padres e religiosas camilianos, com a missão de cuidar dos enfermos nos hospitais, com assistência mesmo nos enfermos e também com assistência espiritual. O grande São Camilo de Leles. Ontem, dia 19, celebramos o grande pai da caridade, o grande São Vicente de Paulo. São Camilo de Leles, século XVI, a sua morte, início do século XVII. São Vicente de Paulo, também século XVII, o grande pai da caridade, fundou uma congregação religiosa, as primeiras religiosas que receberam o nome de Irmãs de Caridade, são propriamente as de São Vicente, e fundou a congregação religiosa para cuidar das diversas necessidades e grandes sofrimentos da humanidade, de indigentes, pobres, crianças, órfãos, doentes, idosos, o que se pensar, ou seja, São Vicente, o grande pai da caridade, fundou uma congregação que se espalhou, os vicentinos se espalharam pelo mundo inteiro. Hoje, dia 20, prevalece a liturgia, celebramos São Jerônimo Emiliano, menos conhecido entre nós, mas também do século XVI, início do século XVII, também fundou uma congregação voltada para a instrução, para a educação dos mais pobres e para o cuidado também dos indigentes. É exatamente os santos vivendo isso que nosso Senhor mostrou no Evangelho de hoje. Tenho compaixão desse povo. Mas Jesus deixou a igreja, sobretudo, para formar a nossa consciência, para cuidar de nós, da nossa alma, do nosso espírito, para curar também as feridas da nossa alma, pelo sacramento da confissão, da reconciliação, para nos alimentar com o pão da sua palavra, para nos conduzir pelo reto caminho. Nosso Senhor deixou a igreja para nos alimentar com o pão da Eucaristia, com o pão milagroso da Eucaristia, o pão eucarístico, a Sagrada Comunhão. E nosso Senhor vai vivendo essa proximidade de cada um de nós por meio da Santa Igreja. E por isso nós podemos, precisamos e devemos confiar sempre na graça de Deus. Se o Senhor quer o nosso bem, quer a nossa salvação, a certeza de que da parte de Deus não faltará o auxílio da graça. Da parte de Deus não faltará os auxílios suficientes necessários para que todos possam encontrar a salvação. Se nós pegarmos o calendário litúrgico da Igreja dos Santos, das pessoas mais humildes, mais simples, aos reis, aos papas, aqueles que governaram as nações. Dia 17 foi celebrado o Santo Aleixo, mendigo por vocação, escolheu esse caminho e quis padecer e viver os sofrimentos, as humilhações, como mendigo. Deixou os bens, deixou tudo que tinha para viver a depender da caridade alheia, para também evangelizar, para viver essa grande missão também de evangelizar, entendendo que era um chamado de nosso Senhor. E Deus nosso Senhor suscitou na vida da igreja, na história da igreja, esses exemplos, eu diria, de maneira bastante radical, para despertar a nossa atenção de que algo a mais nós podemos fazer, darmos o nosso passo maior de generosidade, mas sobretudo, nosso Senhor deixou a igreja para curar as enfermidades da nossa alma. O apóstolo São Paulo, na carta de hoje aos Romanos, diz que nosso Senhor morreu e nós pelo batismo fomos sepultados com o nosso Senhor. E assim como o Senhor morreu e ressuscitou, nós também fomos sepultados, esse homem velho que foi sepultado no batismo,
e ao mesmo tempo recebendo a graça, vivendo a vida da graça, nós morremos ao pecado. Essa precisa ser a nossa decisão, a nossa ação, morrer para o pecado e viver para Deus, viver para Cristo. E o quanto é importante na nossa vida sempre um momento de decisão. Como é importante na nossa vida sempre um momento de escolha. Nós fazemos a escolha pelo bem, a escolha pela virtude, a decisão de nós mudarmos alguma coisa na nossa vida para servirmos melhor ao Senhor, para viver melhor a nossa vida cristã, a nossa vida católica. Como nós podemos querer um resultado diferente se nós muitas vezes trilhamos o mesmo caminho, fazemos as mesmas coisas? E se nós queremos melhorar a nossa vida cristã, católica, algo a mais que nós precisamos fazer. A transformação é a graça de Deus. A graça de Deus que nos santifica. A graça de Deus que nos impulsiona para o bem. A graça de Deus que nos fortalece. A graça de Deus que nos dá a perseverança. Mas a decisão, a tomada de decisão é de cada um de nós. Na Sagrada Escritura, uma passagem do Antigo Testamento, do grande profeta Elias. Elias estava fugindo uma grande perseguição e também foi tentado pelo desânimo. E não via mais por onde trilhar essa fuga. Sentou-se à sombra de uma árvore e disse: Senhor, agora o Senhor pode me levar. Não tinha mais, desanimado de tudo, de continuar a sua caminhada, de fugir. Pode me levar. Deus então mandou que um anjo lhe aparecesse, o despertasse, e insistisse com ele para que ele se levantasse, porque tinha um longo caminho a trilhar. Uma vez, duas vezes, e esse anjo trouxe para ele algo que ele pudesse beber, e trouxe um pãozinho branco, milagroso, que é figura da Eucaristia. E depois que Elias se alimentou desse pãozinho branco, caminhou ainda 40 dias, até ter um grande encontro com o Senhor tão transformador em sua vida. E as palavras do anjo foram essas: come, levanta e caminha, porque te resta ainda um longo caminho a percorrer. E assim também a nossa vida cristã, o caminho que nós precisamos trilhar até chegarmos à eternidade no céu. Os obstáculos, dificuldades que nós precisamos enfrentar e precisamos vencer. Os inimigos que nós precisamos combater. Elias, só com as suas forças, não conseguiria trilhar aquele caminho. O povo de Deus, que saiu da escravidão do Egito, e havia recebido de Deus essa ordem que eles deveriam ocupar a terra prometida. Só que a terra prometida não estava vazia lá, todo mundo preparado com um laçozinho para abrir, para eles poderem entrar. Tinha gente lá, povos pagãos, idólatras, que precisavam ser expulsos de lá por ordem de Deus. E nesses 40 anos que foi toda a trajetória do povo de Deus, da escravidão do Egito até a terra prometida, conduzidos no deserto por Moisés no meio de tantas tribulações e de tantos erros do povo de Deus, que tantas vezes caía em pecado e se revoltava contra Deus. Esse período todo foi sustentado pela graça de Deus. E os inimigos do povo de Deus, em muitas batalhas, muitas vezes os inimigos em número maior, mais fortemente armados, mas olhavam para a força que sustentava, que guiava o povo de Deus. E diziam: vamos fugir porque o Senhor luta por eles, porque o Deus deles luta por eles. Vamos fugir porque vamos perder. Sozinhos não podemos vencer nenhuma tentação, não podemos vencer os nossos inimigos, inimigos da nossa alma. Mas com a graça de Deus, com os santos sacramentos, com a oração, com a devoção a Nossa Senhora, com tantos meios que a igreja coloca à nossa disposição, podemos vencer toda e qualquer tentação, podemos vencer os inimigos da nossa alma, podemos perseverar e podemos de fato realmente um dia alcançar o céu.
Continuemos, prezados irmãos e irmãs, essa Santa Missa. Eu gostaria de concluir com alguns trechos da liturgia, como oração para nós concluirmos e continuarmos com o momento do ofertório, a oração da colecta da Santa Missa, que reza assim: ó Deus dos exércitos, que sois o autor de tudo que é bom, infundi em nossos corações o amor de vosso nome, e aumentai em nós a vida religiosa, alimentando em nós o que é bom, e com zelo de amor paternal conservai o que alimentastes. Que Deus nos alimente com aquilo que é bom, para melhorarmos a nossa vida religiosa, a nossa vida cristã católica, e que Deus dê a graça de conservar a graça da perseverança. E concluo com a antífona do ofertório da Santa Missa, que é também uma prece, uma súplica do Salmo 16. Firmai meus passos em vossas veredas, para que meus pés não vacilem. Inclinai, Senhor, os vossos ouvidos e ouvi as minhas palavras. Fazei brilhar as vossas misericórdias, vós que salvais os que esperam em vós, Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé, juntos cantemos a nossa profissão de fé.